E aí sempre olhando para vocês ou para a câmera? Com as duas coisas? Como você Tá quiser. bom. Tá, Aí- dependendo do que for, eu... E aí a gente espera só um minutinho para ver se está ok. Vou tirar essa... Muito bem, estamos ao vivo, uma sessão especial, a sessão extraordinária de Tutameia hoje. Ela é Eleonora Ele é o Rodolfo, e ele é o professor Reginaldo Nasser. professor da PUC, de Relações Internacionais, que está aqui hoje para conversar conosco sobre o massacre que aconteceu ontem na faixa de Gaza e toda essa questão palestina. Ontem houve a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, e houve protestos dos palestinos na região. O resultado foi um massacre. O exército de Israel atacou a população com armas de fogo. Foram em torno de 60 mortos e mais de 1.700 feridos. A gente tem algumas imagens aqui do New York Times para mostrar. Não sei se já está. Tá. Então aqui, gás e balas, o mais mortífero ataque em anos, massacre em anos, é o que diz o New York Times. Né? Outras imagens aqui mostram palestinos feridos e aqui o povo palestino. E aqui tem um filminho que dá bem a ideia do que foi a tragédia de ontem. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Acho que dá uma ideia do que aconteceu lá, e acho que agora falava com o professor para nos contar um pouco da sua avaliação, as informações que tem desse episódio aí, que trágico, né? Para dizer o mínimo. Eu acho que tem, e aí a gente já fala das questões do episódio em si, mas eu acho que é colocar na perspectiva dos palestinos no mundo, né? A chamada luta palestina pela autodeterminação, que já é um dos conflitos, se não é o conflito mais prolongado na história. Então, ele tem algumas particularidades importantes, né? Então, primeiro, desde o início, né, da criação do Estado de Israel, ou aquilo que antecede, né, porque muitos marcam como se Israel fosse efetivamente criado pela ONU. Isso é muito divulgado, né? Mas, na verdade, é um processo pelo qual vão se ocupando terras dos palestinos. Até então, o território estava sob domínio britânico, né? E aí, a partir disso, acontecem conflitos, né, entre organizações palestinas e organizações sionistas, os britânicos no meio, e com a Segunda Guerra Mundial, os britânicos vão se retirando, né, e o conflito vai aumentando, e aumenta o número de imigração de judeus. Então, ou seja, há um processo gradativo, progressivo de expropriação dos palestinos. E entre duas datas importantes, né, novembro de 1947, o ano passado foi 100 anos, desculpa, 70 anos. 100 anos foi da Declaração Balfour, que é 1917, que é dos britânicos. Então, 70 anos, onde
quando a ONU declara a chamada partilha, muita gente, as pessoas olham, a partilha, cada um tem o seu e acabou, né, o Estado. Não foi bem isso, né? Os judeus tinham 7% das terras. Com a partilha, eles saltaram para 53%. Né? Então, foi o que a ONU fez, autorizou internacionalmente, porque esse é outro problema. Muita gente, a gente ouve, a ONU, né? Então, tudo que parece organização multilateral parece que é bem-vindo, né? Eu costumo falar para os alunos assim, você pode dar uma cacetada unilateralmente ou multilateralmente, vai ser uma cacetada. Então, foi uma expropriação brutal dos palestinos, com a criação do Estado de Israel mais ainda, e a Guerra de 67 mais ainda, se alguma coisa, e de lá da de 67 se prolongou. Depois a gente pode ver no mapa, e hoje as comunidades palestinas é um pontilhado de questões. E ficou a faixa de Gaza, que é um território que o ex-primeiro-ministro inglês disse que era uma prisão a céu aberto. Né? É um território do tamanho de Parelheiros, com mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Então, uma alta densidade demográfica, cercado na fronteira do Egito, cercado por Israel e terra, né? E cercado pelo mar. É a situação de Gaza, lamentável. Quando eu disse que dá para entender isso dentro da circunstância, porque desde o momento da criação do Estado de Israel, ela foi patrocinada pelas grandes potências. Interessante notar isso, que a União Soviética foi o primeiro a reconhecer Israel. Depois que veio os Estados Unidos. E depois teve uma mudança da União Soviética em relação à política externa. Mas apoiou a criação. De lá para cá, Israel sempre contou com esse apoio da França, da Inglaterra. Então, como se diz, a assimetria é enorme e cresceu ao longo dos anos. Né? É equivocado também, e isso foi uma narrativa que Israel vendeu muito bem, a época da Guerra dos Árabes, que dizia que era o Davi contra Golias. Mas é um equívoco isso. Israel sabe disso, que os governos árabes nunca apoiaram a Palestina. A população, sim. Se você for qualquer país árabe, ou mesmo muçulmano que não é árabe, uma das questões mais populares é a Palestina. Acho que ontem vocês devem ter visto a manifestação gigantesca na Turquia. Isso. Né? Então, eles contam com esse apoio nas sociedades do mundo inteiro, mas não com os governos. Então, os palestinos sempre ficaram sozinhos. Minimamente, durante a Guerra Fria, você tinha o governo do Egito, o governo da Síria, né, que dava alguma sustentabilidade. O Iraque, em um certo momento, mas depois, final da Guerra Fria, depois que o desmantelamento e o poder desses países e a mudança de regime, acabou. Então, os palestinos não contam com ninguém. Ninguém, literalmente ninguém. Eles contam, e isso é muito importante, com os movimentos sociais do mundo. Se você for na França, Estados Unidos tem crescido, na Inglaterra... Hoje tem uma manifestação em Portugal. E nos Estados Unidos, é bom que se diga, vários judeus, movimentos de judeus muito fortes. Né? Então, eles contam com isso. Mas no plano, vamos dizer, da política internacional dura, de poder institucional ou de força, eles não têm. Então, muita gente, as pessoas falam, o que vai fazer nessa situação? Não tem nada para fazer. E a ONU? O Conselho de Segurança são as 5 grandes potências. Para ter ação, tem que ter um consenso delas. Qual delas está interessada nisso? Nenhuma. Então, vai ficar isso. Não tem solução. Então, essa questão de Gaza se repete. É um repeteco. 2010, 2014, 2012, que é quando nós olhamos. Mas a situação do cotidiano é um cotidiano violento. É um cotidiano de privação, cotidiano de miséria, de guerras e reconstrução. Eles têm uma restrição imensa em uso do mar, né, para a pesca. Enfim, é uma situação completamente deplorável. Uma prisão a céu aberto como... Uma prisão a céu aberto. É um campo de... Eu diria, complementando o ministro, é um campo de concentração a céu aberto. Essa tem paralelo a situação, né? Tem algum paralelo? Não encontro paralelo. E eu acho que esse que é o ponto. Agora, de outro lado, para dizer que é uma situação tão inédita, muitos analistas, historiadores, inclusive a grande maioria deles são judeus, têm aplicado, porque se observou isso, ao conceito de colonialismo por povoamento que Israel fez. O que chama settler colonialism, que é o que os americanos fizeram com os índios,
né? Se você olhar lá os Estados Unidos, então tem vários estudos fazendo isso, que é que se fez na Austrália, então, que é diferente do Brasil, que é a colonização do Estado. Então, para o povoamento, você toma as terras, né? Leva as populações, elas vão ocupando, que são assentamentos, que é uma ocupação muito mais efetiva, né? É diferente, por exemplo, colonialismo inglês na Índia, né? Um colonialismo governamental, derrotou, foi embora, né? Esse tipo, não é, é o colonialismo de povoamento. Então, Israel hoje é um modelo disso, né, de povoamento. Foi isso que foi sendo acontecido. Foi a expulsão, né? Com a criação do Estado de Israel, imediatamente, 700 mil palestinos foram expulsos. Os que ficaram lá perderam, né, as suas terras, e o restante, de 67, que foi ocupado, né? E, simultaneamente a isso, à medida que, se você conversar com palestinos, os descendentes que vieram de 67, a maioria da Cisjordânia, menos de Gaza, então é muito interessante, esse palestino não pode voltar lá. Não pode voltar. Não pode voltar. Onde nasceu os seus avós. Qualquer um aqui do Brasil pode ir. Inclusive, os governos no mundo, junto com Israel, estimulam as pessoas irem e ocuparem e morar lá. Então, tem ido brasileiros de todo lugar do mundo. Então, é isso, o deslocamento da população de sua terra, né? Por isso que um dos símbolos, que foram, inclusive, as mulheres palestinas, e ficou famoso, é a chave. Vocês já devem ter visto, é muito forte a chave. Quer dizer, a ideia de que a casa está lá, infelizmente não está mais. Mas ela leva a chave. Ela esperava voltar um dia e abrir, né? Então, mas hoje existe, inclusive, trabalho de ONGs judaicas, antisionistas, que montaram as fotografias dos lugares que as pessoas para esquecer o seu passado. Onde eram as colinas, as colônias de agricultura, etc., são cidades, são outra coisa ocupada, né? Então, um processo, inclusive, de desmemoriar, né? Então, portanto, por isso que o movimento palestino tem uma forte ideia de identidade, né? De memorização, e eles mantêm identidade ainda que não conheçam a terra, né? Então, se você conversar com alguns palestinos, eles não têm a mínima, nunca foram a Palestina. Não foram, não podem ir, né? Assim, não tem perspectiva, mas eles mantêm a identidade palestina, né? Agora, isso já é complicado na Cisjordânia, né? A Gaza é pior. A Gaza tem um documentário que é Por Onde Voam os Passos, um negócio assim, eu não lembro direito, mas tem uma entrevista com uma criança de Gaza e a pessoa começa a conversar e falar que é da Cisjordânia, aí o menino fala, como é que eles são, tudo. Aí ele diz assim, como é que eles são? Eles falam a mesma língua que nós? Então, ou seja, já as crianças, porque as pessoas de Gaza não... Porque quem está na Cisjordânia não pode ir para Gaza. Não pode ir para Gaza. E Gaza não pode ir lá, né? Então, Gaza é um desolado, né? E a criação de Gaza foi um lance político, eu ia falar genial. É que quando houve a chamada partilha, ficou a ponta lá de Gaza, né, que é ali no Egito, e a outra ponta na Cisjordânia. Como não foi criado o Estado palestino, Gaza ficou sob a tutela do Egito, até 67, e a tutela da Jordânia, né? Em 67 houve a guerra, aí ocupou-se Gaza e ocupou a Cisjordânia. Depois, com os processos de paz de Oslo, na década de 90, que havia, depois a gente pode entrar nisso, mas dizendo que havia um acordo com a criação do Estado palestino, isso foi revertendo para vir para a autoridade dos palestinos. Aí, finalmente, agora eu vou errar a data aqui, mas 2002, 2003, eu não me lembro, e foi um lance, eu ia falar genial, do Sharon, que ele concedeu, né, dizendo autonomia para Gaza, que seria dos palestinos, né? E aí foi um lance que ele se credenciou com a chamada comunidade internacional, né? O Sharon era o carniceiro. Era o carniceiro. Que é do Líbano. Sabri Shatila. Então ele se credenciou, etc. Mas, assim, algo sem sentido, porque Gaza é cercado, ninguém pode sair, a economia estrangulada, né? Fica essa... Desemprego altíssimo. 50%, mais ou menos. A cena
filme, o filme mostra exatamente... Você tem aí para pôr? Tem aqui uma cena, só um instante, que estava aqui. Mostra exatamente um menino agarrado na cerca. Esse do dos voos. filme, Para Onde Voam os Pássaros. É lindíssimo esse filme. Lindo e muito triste. É um documentário. Passou aqui, muito triste, a gente sempre passa aí nos eventos. Né? Essa é outra coisa exatamente interessante. essa coisa que você falou aí, o cara agarrado na cerca. Olha o olhar. Essa é outra coisa. O cinema palestino desenvolveu muito. Pois é. É muito de boa qualidade. Eu diria um dos melhores do mundo árabe inteiro, com exceção do Egito. E os palestinos também, proporcionalmente aos outros povos árabes, a situação piorou, nível educacional, politizado, né? Então, por isso também muitos governos árabes sempre tiveram medo dos palestinos, né? E aí sou descendente de libanês, e muita gente automaticamente identifica isso, né? Uma mentira. A questão sempre foi ideológica. Eu falo isso, inclusive na minha família, não tinha, até hoje, mesmo antes, não tinha ninguém assim, defende Palestina. Não é que é contra, mas não. E eu conto isso que é importante, era só meu pai. E por quê? Porque meu pai era do Partido Comunista. Então, a causa palestina é uma causa sempre foi de esquerda, né? A Guerra Civil do Líbano, os palestinos se aliaram com socialistas comunistas libaneses. Então é isso, a questão é muito mais. Tanto é que também os judeus de esquerda antisionistas apoiam os palestinos. Né? É engraçado interessante que isso... A liberdade é uma causa da esquerda. É isso, claro, é autonomia, autodeterminação, isso é coisa da esquerda. Né? E essa ideia do que... Porque também é uma luta contra as oligarquias árabes. Né? Os países em geral, os governos, eu repito isso, tratam muito mal os palestinos. Então, tem caso aqui de amigos nossos, refugiados palestinos, que vieram da Síria, estão aqui no Brasil. E as mães ficaram no Líbano. Estão aqui, regular, tudo. Pegaram autorização do passaporte no Brasil, agora há 2 meses, para ir no Líbano visitar a mãe. A conexão foi em Dubai. O que aconteceu? Não deixaram eles ir para o Líbano. Eles ficaram 5 dias dormindo no aeroporto, sob péssima condição, e mandaram de volta para o Brasil. Sem autorização para ir para o Líbano. Então, desfaz um pouco essa ideia, porque eu estou falando porque, inclusive, Israel gosta de falar isso. Todos os árabes contra Israel. Não é nada. O governo da Arábia Saudita é aliado a Israel, o governo do Egito, desde 73, é aliado a Israel, o governo da Jordânia sempre fez acordo com Israel. Não, todos, então, os palestinos, assim, que esses governos se lixam para os palestinos. Um dos maiores massacres que foi feito por palestino foi feito pelo governo da Jordânia, o Setembro Negro. Um massacre de palestinos. Aí os palestinos foram para o Líbano. Aí teve a Guerra do Líbano, que foi um horror, massacre também. Então, uma história de massacre desse povo. É um negócio impressionante. Como é que ele sobrevive? Então. Como é que ele resiste? Esse eu acho que é o outro lado. Tem a fraqueza da força física e tem a força da luta, né? Você vê esses símbolo aí dessas mulheres, das crianças, né? Eles mantêm uma identidade muito forte, se mobilizam. Então, ele tem... Essa é a força, né? É um paradoxo. Ao mesmo tempo, Israel vai se enfraquecendo em termos de legitimidade. Essas cenas que vocês estão mostrando aí, está no New York Times. E isso é o contrário. Aí é o contrário. Porque um tempo atrás o New York Times não tinha essa posição assim. E por que agora você acha que está... É porque a crise humanitária está tão grande que salta aos olhos. Então, comparativamente ao que era a sociedade americana, tem aumentado o apoio ao palestino. Ainda está longe, tá, de ter um apoio concreto, mas tem aumentado. Tem cisões nas elites. Então, veja, há 10 anos atrás foi publicado um livro de 2 professores que não são de esquerda, são de Harvard, que é o Stephen Walt e o Mersheimer, que são republicanos, que publicaram um livro que se chama O Lobby de Israel. Pronto. A Harvard... O que diz o livro? Ele tem algumas coisas ali que eu não concordo, mas, em tese, o livro... Pode colocar isso aí, é um livro importante. O Lobby de Israel, Mersheimer e Walt, W-A-L-T. Stephen Walt é mais velho. O livro diz o seguinte: o que os Estados Unidos ganham apoiando Israel? Só dá problema. Manda dinheiro...
vai tendo animosidade com os Estados Unidos, o anti-americanismo no mundo cresceu, e papapá, e Israel entra nisso, é a coisa do quê? De nada, eles dizem, não tem. Então, se não tem isso, é esse mesmo aqui. Por que que faz? Aí eles vão até que tem um lobby muito forte, controla o Congresso, que controla tudo. Dá uma fotinha da capa do livro aqui. Eu acho que tem, não sei se tem tradução em português, tem aí, acho que não. Israel Lobby e a polícia externa dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos, não do John Mearsheimer. Stephen Walt. Stephen Walt. São do mainstream dos Estados Unidos. Não nada de... Não é um Chomsky, não é ninguém. E escreveram isso, até hoje, eles são proibidos de entrar em Israel. Eles são proibidos? Proibidos de entrar em Israel. É uma democracia? É igual a Roma, né? Democracia para alguns, os outros tinham escravo, é igual a Atenas. E por que os Estados Unidos sustentam tanto Israel? Olha, eu acho que a explicação deles é parcial. Até hoje, por incrível que pareça, eu vou ser sincero, eu não vi uma explicação que satisfaz. Porque é mais do que lobby esse negócio. Porque, veja só, teve, há uns anos atrás, no governo Obama, foi um acontecimento, para mim aquilo lá foi inédito. Depois você pode até procurar aí, você vai colocando, vai aparecer. O Obama quis dar uma enquadradinha em Israel. O Netanyahu viajou para os Estados Unidos, reuniu com o Obama. O Obama quis dar uma enquadradinha. No dia seguinte, o Netanyahu foi no Congresso. Pode pôr Netanyahu, Congresso americano. O Obama saiu quando? Eu não me lembro agora, mas... A eleição foi em 2016, ele saiu, não lembro. em janeiro de 2017. O Netanyahu discursou no Congresso americano. Ele teve problema para discursar, porque a cada palavra era aplauso. O New York Times contou os aplausos. Ele foi, sim, saudado, ou seja, ovacionado, o Congresso americano em prol do Netanyahu com o presidente, dos Estados Unidos. Tá, botei aqui. Só as palmas aí, ó. Achou aí? Tá aqui. Foi quando? Botar desde o início aqui. Aí, ó. Só botar o inicinho bem. Interessante. Aí, palmas. Palma. E agora aqui os caras, o Congresso americano de pé. Estão sentando aí. O Netanyahu, é o cara da direita, né? Bom, hoje ele é centro, porque não é que ele mudou. Hoje ele é centro, o Netanyahu? O Netanyahu hoje é centro. A extrema-direita critica ele, que ele faz muita concessão. Então, o Sharon hoje seria centro-esquerda. Não é que ele mudou, não, é que tem outros relativamente a ele. Então, será uma radicalização. Essa indireitização de Israel o que é? São os novos migrantes, as novas gerações? O que é? Acho que é isso. Tem novas gerações, tem novos migrantes. A coisa militar. Mas isso é verdade. Agora, ao mesmo tempo, também eu não estou querendo dizer que isso é o único responsável, porque os chamados governos de esquerda de Israel, os trabalhistas, a ocupação aumentou. Aumentou a ocupação. Então, é igual a história de republicano e democrata dos Estados Unidos. Eu falo sempre isso, que os democratas é o que... Até o Bush, o Bush fez tanto esforço que bateu os democratas. Mas quem mais entrou em guerra eram os democratas. Primeira guerra foi democrata, segunda, Vietnã. Todo mundo sabe, só pegaram o Nixon, que foi o final. Foi o Kennedy que entrou na guerra do Vietnã. Baía dos Porcos. Baía dos Porcos, é isso que eu ia falar. Depois ficou a fama dos republicanos, que eles são mais durão e tal. Os republicanos mais voltados para os Estados Unidos. Mas nesse aspecto, essa militarização é um processo crescente dos Estados Unidos, como é o do assentamento e da tomada de terra em Israel. Não tem muita diferença. Tem uma coisa, algumas coisinhas de diálogo e tal, mas, assim, no concreto, materialmente, não tem diferença nenhuma. Né? Então é isso, porque também não vende essa ilusão, alguns acreditam que mudar, né, de um para outro e tudo vai ter essa alteração. E o não vai Trump, ter. nesse capítulo... Mesma coisa. Porque, veja, quando... mudança em relação a... pouca coisa. Veja só, essa coisa de Jerusalém é simbólico, porque Jerusalém está sendo ocupado sistematicamente. Independente de ser capitão ou não. Está tendo uma expropriação dos palestinos de Jerusalém brutal, com todos os governos. Pela força das armas ali. Esse processo de desocupação de casas e vindo colonos, com
com o governo Obama. Depois vocês podem colocar. Venda de armas para o Oriente Médio, para a Arábia Saudita com o Obama. Altíssimo para a Arábia Saudita. Não teve mudança nenhuma. Mas, vamos dizer assim, não dá muito vexame igual o Trump. O Obama não... Veja, nem o Bush quis mudar a capital. E por que o Trump quis? Hoje ele tem um apoio interno, ele tem uma radicalização interna. Os grupos de apoio da eleição dele, que são evangélicos, que hoje se ligam com esse aspecto sionista, que tem no Brasil, né? Não é só uma coisa. Aliança. Neopentecostais. Muito. No Brasil tem um grupo, acho que foi a BBC, fez uma reportagem muito boa. O grupo no Brasil. Isso é o nome de todos, desses evangélicos, pentecostais e sionistas. É muito grande isso no Brasil também. O Brasil hoje replica muito os Estados Unidos, né? Tipo da direita. Tem uma toda. aproximação do Muito. judaísmo com o neopentecostal. Não fala. Eu tomo cuidado de falar o judaísmo. Eu acho que o judaísmo é muito mais. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que. Essa coisa de religião, veja só. A Ku Klux Klan, qual é a base dela? Cristã. Será que eu vou falar isso dos cristãos? Não vou falar, porque a teologia da libertação é cristã, né? Então, assim, mesma coisa no judaísmo, como qualquer religião, são frações. Mesma coisa os muçulmanos, tem o Estado Islâmico, tem outro que não é, tem outro que... Quer dizer, a religião, isso em sociologia fala lá, que não é nenhum... não é Marx, não é ninguém, para não dizer que eu estou falando aqui, pegar um liberal Max Weber, ele vai dizer o significado que as pessoas dão para a religião. Religião não é nada, que o significado somos nós. Né? Então, a ação deve ser medida... Então, nós temos que olhar para as ações e o significado que as pessoas dão. Portanto, não colocaria, mas de forma alguma, o judaísmo nisso. Há uma corrente que se acoplou com o sionismo, que é novo isso, novo historicamente. Tanto é que, se você pesquisar um grupo de judeus ortodoxos, tem muito nos Estados Unidos, eles queimam a bandeira de Israel. Eles queimam a bandeira de Israel. Procura aí, eu esqueci o nome deles. Tem muito em Canadá, Estados Unidos, é um grupo. Assim. E eles dizem isso. Quando criou o Estado de Israel, acabou o judaísmo. Eles falam o contrário. Mas, obviamente, não foram eles que venceram nisso. Hoje o discurso, quem vai ouvir eu falando isso vai falar que é absurdo, o judaísmo sionista. Porque é a interpretação que venceu, não tenho dúvida nenhuma. Ok. Peraí, deixa eu botar aqui. Vamos botar aqui. É isso aí. Estou botando aqui. Tá. Em Londres, isso é em Londres. Tem em Londres, Canadá. Mas, os judeus ortodoxos já está aí? Tá. Judeus ortodoxos queimando a bandeira. Eu estou falando que é interessante. Acho que no Rio de Janeiro alguém queimou a bandeira e eles ficaram bravos. Não, mas os judeus queimam também. E tem uma coisa assim, né, de falar que é antissemitismo. Os americanos não queimavam a bandeira dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã? Então, não tem algum problema. Era contra o povo... Não, mas contra o povo americano. Contra o Estado. Então, essa outra narrativa. Tudo que você falar é que ela acoplar que é antissemitismo. Né? Por isso que eu não gosto... É contra um tipo, né, de doutrina ideológico-política que preconiza um tipo de Estado, uma forma de inserção no mundo. É essa daí. Não os outros. Estou citando aqui o Ilan Pappe. Aí eles vão... Ilan Pappe também foi expulso de Israel. Então, ele não pode voltar a Israel. Vamos mostrar aqui. Mostra aqui o vídeo. Vou mostrar bem pertinho. Isso aqui. aí, ó. Está aparecendo? Está aparecendo. Isso. Então, por que esse livro é importante, professor? Esse livro vamos dizer o seguinte. O livro chama-se A Limpeza Étnica da Palestina. Isso. Primeiro é o seguinte, tem um outro que é o que começou, o historiador, chamado os novos historiador, que é o Benny Morris. Você pode colocar aí também. E ele teve acesso a muitos documentos que até então não se tinha. Você tinha testemunhos orais dos palestinos, etc., das limpezas étnicas, da expulsão. Então, mas você não tinha a documentação. E o Benny Morris vem mostrar um pouco isso. Do Benny Morris, aí tem o Ilan Pappe, tem o Avi Shalom, que chama, está traduzido esse, é muito bom, chama Grande Muralha. Assim, Avi Shalom. É muito bom esse livro, A Grande Muralha. Então, são chamados novos historiadores. Nesse meio dos novos historiadores, o Benny Morris, eu falo sempre isso, eu acho que ele se arrependeu do que ele descobriu, porque politicamente ele ficou à direita e ele tenta amenizar esse
processo que foi esse momento da década de 40, 47, que muita gente deixou de lado e olhando só para a Guerra de 67. E o William Pape, nessa esteira, voltou para esses documentos. E tem muita coisa, mas o que destaca é aquilo que eu disse. Quando eu disse aquilo, estou me baseando no William Pape, entre a partilha, 1947, e a criação. Porque ele encontrou um plano que chama Plano Dalet. E esse Plano Dalet estava prevendo isso. Ele dizia o que ia ser feito, né, antes de criar o Estado de Israel. Então, ele desmonta essa versão que a guerra foi uma reação que os árabes atacaram, etc., porque a expulsão, ali a limpeza já estava acontecendo planejada. Foi um plano isso, que é o chamado Plano Dalet. Então, ele é fundamental, muito bem documentado. Os sionistas botam fogo nele aqui. Agora, o Benny Morris, depois você coloca aí, eu gosto muito do Benny Morris. Ele tem o nascimento do problema dos refugiados palestinos. Isso, mas depois arrependeu. Mas depois você clica aí, porque eu acho umas frases dele, ele chegou a falar que foi um genocídio parcial. Genocídio parcial. Uma limpeza parcial. Que ele tem umas frases interessantes. Foi dele também. Eu falei, nossa, que genial. Que ele diz assim, os Estados Unidos não construiu uma democracia matando índio e negro. Então, qual é o problema? Israel também. A vida é dura e tal. Eu peguei, depois eu passo para vocês. Ele tem umas frases aí interessantes. Veio no Brasil, foi na TV Cultura, os jornalistas que foram lá não fizeram nenhuma pergunta mais incômoda para ele. Então, ele aparece com toda... Mas ele, aí desses historiadores, ele foi um dos que trouxe isso, e o William Pape e esses outros vieram na esteira, e hoje tem uma linha muito interessante. O William Pape está numa universidade na Inglaterra, que é o SOAS, né, que estuda África e Oriente Médio. Inclusive, eu estou com dois orientandos meus de doutorado, estão indo para lá agora, estudar a questão palestina. Uma das frases deles fala que as ações de 1948 foram pequenos crimes de guerra. Isso. Pequenos isso. crimes de guerra, um conceito novo. Esses são pequenos crimes de guerra. Se você contar todos os massacres e execuções de 1948, foram uns 800 mortos. É isso que ele fala. Em comparação com outros casos, ele cita alguns, aí fala assim, isso aí é caca de galinha. Caca de galinha. Eu adoro ler o Benny Morris, porque ele se entrega, entendeu? Então, porque ele não vai dizer que não teve, ele teve. Entendeu? Então, assim, 700 mil árabes foram expulsos. Não, alguns foram, outros não. Alguns fugiram, falaram que não queriam ficar lá mais, não sei o quê. Então, ele é assim... Tem sempre essa história de que não tinha ninguém lá, né? Mas ele não diz isso. Não diz isso. Em algumas condições, a expulsão não é um crime de guerra. É isso que ele fala. Então, ele relativiza tudo, mas ele não desmente. Por isso é interessante, porque ele como historiador, ele tem o processo na frente dele. Quer dizer, reconstruiu o processo. Aí, na hora de interpretar, aí é uma intervenção. Ele relativiza. Matou 800, poderia ter matado 10 mil. E é interessante que você escuta nos debates. As pessoas reproduzem isso. Fala, não, matou. Então, por exemplo, quando tem 1,5 milhão, matou 60. Qual o problema? Entendeu? É isso. Agora, essa direitização de Israel que eu não consigo entender, porque a criação do Estado de Israel, com todo esse processo que o senhor está descrevendo aí, ela também embutiu, pelo menos do ponto de vista de marketing, quem está por fora e tal, uma ideia um pouco de esquerda. Mas foi a esquerda. Tinha os kibbutz. Sim, foi a esquerda. Mas é uma esquerda colonialista. Não, e agora, mas os próprios governos israelenses teve uma fase que eles tinham... Mas sionista. E o sionismo preconiza que ali tem território. Veja, o sionismo pode ser esquerda, que for tudo, ele não nega a criação e não quer discutir os refugiados. Porque, inclusive, o Arafat não colocou isso na mesa de negociação. O Eduardo Said chamou o Arafat de traidor. Ele chamou o Arafat do nome do marechal francês que se entregou ao Hitler, o marechal Pétain. O Eduardo Said, que é uma autoridade e tal. Por quê? Porque na hora de negociar, ele tirou o refugiado, que nenhum sionista quer. Quer dizer, então, quando você conversa com as pessoas, você fala, Reinaldo, larga isso de lado. Ele fala, então tudo bem, então eu vou chegar
para os descendentes, que são em 6 milhões. Tem Fala, 6 milhões de palestinos fora da Palestina, descendentes. Dá mais um pouco. Mas desses, porque também vem de outros lugares. Mas eu falo dos que foram expulsos de 47, os descendentes desses, não dos outros que tem lá. Então, ele vai dizer, aconteceu, foi mal. Então... A vida é assim mesmo. Esses aí estão fora. Estão fora. Né? E o Arafat não colocou isso na mesa. Essa foi uma das grandes questões que ele foi chamar traidor. Portanto, a questão do refugiado 48 ela é importante por isso. Porque tem os refugiados de 67. Então, o sionismo de esquerda discute, quer integrar os refugiados de 67. De 47, 48, eles não querem saber. Nem toca no assunto. E por isso que o Ilapap, que volta a dizer, é importante. Sim. Vamos voltar ainda a essa questão aí da direita. Da direita e da esquerda lá, mas só para ilustrar toda essa questão aí, da questão da terra, né? A gente tem aqui uma animação que mostra a evolução da posse da terra. O mapa que você está aí, essa área, ele vai mudando de cor conforme vai mudar. Nesse momento aí, aqui já é o fim. Já é o fim. É o fim. Agora eu vou... Mostra lá. Aqui, é isso aí. Em 1917, a data... Há 100 anos. Há 100 anos, os árabes tinham 97% da posse da terra. E olha só como vai mudando ao longo dos anos. 5%, 39%. E vai acontecer aqui 47, 48%. Ó. Isso. 48, em 48, 78% já passa a ser território dominado pelo... O território é dominado, mas a população ainda é grande. Hoje, você tem 20% de palestinos dentro de Israel. E a partir lá dos anos 70, 100% do território, propriedade de Israel. Então, quando se fala também do apartheid, é dos que seriam cidadãos israelenses, porque eles são palestinos dentro do Estado de Israel. São mais ou menos 20%. São trabalhadores. Professores, médicos, tem muito profissional liberal. Essa linha de baixo aqui, então, são os palestinos ainda em Israel. Essa do meio são os palestinos, a pontilhada é a dos palestinos na faixa de Gaza. E aqui é a população de Israel, a população de judeus em Israel. Então, isso aí mostra... Sim, por isso que eu falo, quer dizer, discutir essa questão não é ficar discutindo judaísmo e muçulmano, né? Mas é olhar, eu sempre falei, as relações internacionais têm 3 variáveis importantes. Espaço, que não necessariamente é território contínuo, população e recursos. O poder relaciona essas 3 coisas. É isso, não sai disso. Né? Então, em vez de ficar discutindo muitas intencionalidades, motivações e as subjetivações, essa coisa é isso. Olha para o território, fim de papo. Precisamos de diálogo. Claro, o diálogo é importante, desocupa a terra. Quer dizer, fazer diálogo com um território ocupado não é diálogo. Diálogo é entre iguais. Se é entre iguais, você tem que ter mesmas condições materiais. Né? Eles não querem um diálogo. Não tem diálogo que resolva isso. Quer dizer, a não ser que se desocupe. Né? Ou, e aí foi um tema que nós não falamos, que é a ação que eu considero uma das mais importantes do mundo, que é o BDS. Né? Boicote, desinvestimento e sanção, que os palestinos começaram a organizar junto com organizações judaicas, anti-sionistas, com o modelo da África do Sul. Né? Como é que está esse movimento? Olha, eu vou dizer o seguinte, ele incomoda bastante Israel, inclusive os Estados Unidos. Se vocês procurarem, eu não lembro o estado, tem estado norte-americano que, se você fizer BDS, vai para a cadeia, dentro dos Estados Unidos. E o BDS é uma atitude de desobediência, quer dizer, do cidadão, não compro produto. Produzido em Israel. Produzido em território ocupado de Israel. Então, inclusive lá na Irlanda, você tem um selinho que você identifica. E eles vão nos supermercados e fazem as campanhas. Aí você tem a ideia de pressionar os seus respectivos governos para que adote sanção e pressiona para o desinvestimento, ou seja, quem está lá sair. Isso tem incomodado bastante Israel.
Bastante. Tem provocado prejuízo? Sim, claro. Teve, há uns 2 anos atrás, ou 3 anos, numa revista de business, Israel, sem querer ouvir isso. E eles elegem lá os 50, 60 personalidades mais importantes. E quem estava lá entre os 60? O palestino Barghouti, que é o criador do BDS. Por quê? No sentido negativo. Ele é importante no sentido negativo. Falei, então está incomodando. Então, se você falar em BDS, vejam, estamos falando absolutamente sem uso de violência, né? Ele é maldito, é um tema maldito. É um tema maldito para aqueles que defendem o Estado de Israel. Né? Então, E tem grupos judeus apoiando isso. Sim, tem vários. Eu posso dar aí o nome de várias organizações que apoiam isso. E tem grupos judeus também apoiando a necessidade de haver a paz de alguma forma. Claro. Um Estado, 2 estados, enfim. Um Estado. Um Estado. Quer dizer, o sionismo é 2 estados. A ideia, eu também defendo um Estado, 2 povos. Um Estado, 2 povos com um governo. Um governo. Como tem em outros lugares da Europa. Por que não pode ter lá? Né? Então, é um Estado laico, democrático, aí que vem, é um projeto de esquerda. Né? Que aí deixa, tem gente palestina de direita, lógico que tem, como tem em todo lugar, e tem bastante. É problema das pessoas resolver os seus problemas. Você ter o espaço, o território. Inclusive, hoje, alguns dizem que quem está criando a única solução de um Estado é o próprio Israel, porque na medida que ele ocupou tudo, não tem mais jeito. Sim. Como é que vai desocupar esse mapa aí que você mostrou? Esse pontilhado de coisas aí. Né? Quando você vai de uma comunidade para outra, você tem não sei quantos checkpoints. Uma mulher que está grávida vai ter neném, ela passa por checkpoint. O cara vai trabalhar, passa por checkpoint. Depois, se der mostrar os checkpoints, que, aliás, é um produto de tecnologia de segurança que Israel vende para o mundo inteiro. Israel, hoje, é um dos líderes de venda de produtos de segurança. É arma, mas é mais do que isso. Então, todo o complexo de Isso. Agora, digamos, hipoteticamente, se esse Estado estivesse vigorando hoje, uma eleição eventual, como é que estão as populações? Antes disso, você falou Estado laico. Qual é a situação de Israel? Estado judaico. É um Estado judaico, Claro. é um Estado fundamentalista. Sim. Ele tem diferença de impostos para para as religiões, ele preconiza. Quer dizer, houve, nesse processo de desapropriação dos palestinos, foi também que o emprego o termo de judaização. Quer dizer, você passa para quem é judeu. Você identifica. Quer dizer, não é nem do capitalismo. O cara pode ser capitalista e não ser judeu. Não, é para judeu. Né? Como outros lugares do mundo, por exemplo, os curdos foi o inverso. Né? Quer dizer, fez contra os curdos. Alguns países árabes. O Irã é uma república islâmica. É uma república islâmica. Nesse sentido, ele tem Sim, claro. São equivalentes. Que a religião, mas aí são estados laicos. isso, sim, não está no Estado laico. Né? Agora, isso é todo o processo. Se você pegar o movimento palestino, até mais ou menos final da década de 70, a hegemonia era da esquerda. Não era muçulmana. Então, isso mudou muito de lá para cá. Quer dizer, houve uma direitização nos dois lados. E naquele momento, no final da década de 70, década de 80, foi a aproximação de Israel e os Estados Unidos fazendo a aproximação dos grupos muçulmanos. Sim. Coloco aí, Ronald Reagan, Mujahedins. Essa foto mostra os alunos. Vai estar o Osama lá. Não, o Osama não está, mas está a turma toda. Porque o Osama não tinha importância. Não tinha importância nenhuma. Não tinha importância nenhuma. Então, naquele momento, inclusive, muitos dizem que foi... Mujahedin. Isso, Aí depois você põe imagens. Põe lá imagens. Aí, esse encontro. Vamos botar aqui. E aí, o que o Ronald Reagan dizia? Nós apoiamos os novos Founding Fathers, que são eles. Por quê? Porque é contra o materialismo, contra os ateus, os materialistas. E isso em Israel também. Então, o Hamas começa a aparecer nesse contexto. Final da década de 70, 80, entrar. Era de esquerda, Palestina. É aquilo que você falou ali.
Cavaleiros, esses Isso. nomes são... Equivalentes morais dos isso. fundadores, os pais fundadores da América. As coisas mudaram um pouquinho, né? Mas vai mudando. Então, ele chamava a religião. Aí depois que vai ter a mudança, né? Da coisa. Então, também houve isso. Então, às vezes, a pessoa precisa reconstituir o processo, porque também isso pode ser reconstruído. Você está falando do Irã? Eu já estava dando aula também. Nossa, que saudade desse momento do Brasil. Quem ia lembrar? Até o Fantástico era bom. E tem uma cena do Fantástico, se você colocar aí, que era um jornalista, vocês vão lembrar, o Robert Fade. Sim, claro. Ele está em Teherã. Depois você põe isso, você acha aí. E ele está lá no Mediterrâneo e fala assim, a revolução aqui está numa disputa. O Shah já tinha caído. Fala, isso. Fala, de um lado estão as forças do Ayatollah Khomeini. Do outro lado estão os comunistas. Vamos ver quem que ganha. Ele fala assim, eles estão ganhando... os Ayatollahs estão ganhando os militares. Os outros estão armando, tentando armar o povo. Tal. O que eu estou querendo dizer é que é um processo nisso. Não é assim, sempre foi tão... E é isso, eles foram liquidados. Né? Foram usados. Eles fizeram a revolução junto. Né? Depois que chegaram ao poder, eles foram dizimados. Outro momento também importante foi a Guerra Civil do Líbano. Que os palestinos se articularam com a esquerda libanesa e o pai do Assad, o Hafez, mandou tanque, invadiu o Líbano, liquidou os comunistas palestinos. E ele e Israel dividiram o Líbano. Então, assim, eu estou falando isso para resgatar esses movimentos que existiam importantes. Então, isso foi um retrocesso tremendo. A gente estava em todo lado. Estava falando esses dias em Boga. Não tem mais o Rabino Henry Sobel. Né? Isso aí. Não tem. Foi um papel importantíssimo. Agora o Bolsonaro está sendo chamado por uma parcela, pelo menos dos... Saiu na página do jornal e com a bandeira de Israel essa semana. Isso foi. Os grupos são, porque aqui mesmo no Brasil tem o Juprog, o Jamilat, são grupos agora, progressistas. Porque, veja, você pegar uma época nos Estados Unidos, eles colavam. O judeu era comunista. Década de 30, década de 40. Todo judeu é comunista. O macartismo. O macartismo. Desenvolveu isso, e mesmo o período inicial do nazismo. Porque quando o nazismo começa a crescer, a Alemanha era uma tradição muito forte de esquerda e de judeus. Né? Então ele começa a colar também o antissemitismo com, né, o bolchevismo. Ele põe os comunistas, os bolcheviques, semitas, não sei o que. Então, por isso que é importante histórico, não é assim, está fadado a isso. Vai se reconstituindo. Né? Quer dizer, os Estados Unidos tem um romance histórico, uma ficção, mas baseado na história do Philip Roth. Eu não lembro o nome, mas ele... Porque ele vai fazer uma hipótese que é a eleição do Roosevelt. Sim. Se o Roosevelt perde, ganhava o seu nome, era um nazista. Antissemita. Que ia perseguir os judeus nos Estados Unidos. Isso é a Segunda Guerra. Entendeu? Então, isso foi se alterando ao longo do tempo dentro dos Estados Unidos. Mas a comunidade judaica nos Estados Unidos é muito importante e muito crítica também. Não é? Sim, não tem esse consenso. E eu acho que, eu não tinha visto, esses sinais que você está mostrando do New York Times são importantes. O New York Times não fazia isso. Dessa forma. Sempre um pouco. Então, ele reflete o liberal americano. Né? Ele está dialogando. Está incomodado com essa... Está incomodado. Está incomodado. E as pesquisas têm mostrado isso. Não é mais tão tranquilo assim, não. Né? Mas ele pode estar incomodado também só com o Trump, né? Também. Você tem razão. Sim. Então, isso aí é o verdade da política do Trump. Então, do Obama ele não ia falar isso, não. Talvez... você tem razão. Mas... Tem que... Mas mesmo lá dentro desse democrata está incomodando. Há um incômodo geral. Você percebe isso nos textos, sabe? Mesmo em revista mainstream, que é a Foreign Policy, onde o Walt escreve, você vê ali que não está a coisa... Porque a assimetria é muito grande. É um negócio... Você vê, as pessoas estão sendo sniper. Você está andando, o cara... Pá! E aí eu vi um médico falando muito tiro na perna, né? Então tem muita amputação. Parece que ontem foram 30 amputações. Estão matando jornalista, estão matando os atendentes, né, do Crescente Vermelho, lá, que seria a Cruz Vermelha.
É um crime de guerra. Crime de guerra. Agora, direito internacional também. Falar direito internacional se acoplou que esses países fazem. Em 2010, se eu não me lembro, teve um desses massacres em Gaza, ou 2009, que foi aí ao estilo guerra mesmo. Houve uma comissão para avaliar isso, e quem presidiu a comissão foi o juiz Goldstone, um judeu que mora na África do Sul. Ele apurou tudo, morte de criança, morte de... Aí só que chegou um ponto, para você caracterizar crime, tem que mostrar a intencionalidade. Isso aparece como efeito colateral. Então, assim, opa, foi uma bomba no hospital. Não, ninguém tinha intenção. Ah, foi mandar um míssil, não sei, pegou onde. No caso do sniper, não pode ser mais objetivo. Então. E aí que eu estou querendo saber como é que eles vão fazer, né? Porque é deliberado, né? E pessoa de um outro lado que não oferece. Mas, para além disso, o que é preocupante é a difusão desse estilo de repressão que se vende para o mundo, Israel. Né? Porque, ao falar isso, o que sempre acontece, mas, enfim, lamentável agora, aconteceu no Rio de Janeiro, eu fui ler, que vinha um rapaz de moto, foi passar pela barreira, não sei se vocês viram, policial, deram um tiro no pescoço. E aí, na justificativa da regra de engajamento, é que ele jogou a moto contra os militares. E, portanto, ali no código e tudo, eles reagiram. Se foi o primeiro morto por militares? Não sei, foi essa semana aí. Eu acho que foi, até porque vai ser o primeiro caso que vai ser julgado pela Justiça Militar. Agora, então, isso. Agora, a Justiça Militar, é isso. uma excrescência. Então, você vê, de certa forma, um modelo que se repete. Tem você colocar aí, chama The Lab no YouTube. É um documentário de um cineasta judeu, antisionista, muito interessante. Ele vai entrevistar um grande profissional da área de... É o laboratório The Lab? Põe The Lab. Põe no YouTube. E ele vai fazer um documentário sobre esse profissional em Israel de segurança. E o cara vai explicando. O cara não sabe o que vai. Põe Israel, alguma coisa aí. E aí ele fala, nós vamos... documentário. Saiu aí. Deve ser esse aqui, não? Deve ser esse. Esse aí. Deve ser trecho, mas... Esse aqui é um trailer. E aí ele pega e diz assim, amanhã nós vamos ter que interromper isso daí, que eu tenho uma viagem, né? Não, tudo bem. Para onde você vai? Para o Brasil. Aí o cara fala assim, eu posso ir junto? De onde? Para o Brasil e tal. Dia seguinte, para onde eles vão? Lugar de experimento. BOP. Para ir para coisa. Vai no BOP, dá uma aula e sai para praticar. Não, Israel faz isso, eles olham os lugares. Aí o cara fez esse documentário sensacional. Quer dizer, é o laboratório. Então, vamos dizer assim, de uma certa forma, o que acontece na Palestina são laboratórios. São experimentos que eles criam as armas, as técnicas, etc. Depois vendem para... O mundo inteiro, até para os Estados Unidos. Tem uma entrevista com um chefe de polícia não sei se é de Washington, e diz assim, Israel é a nossa Harvard. Segurança. Porque é esse tipo de chamada segurança urbana. E isso se aprimorou, porque é esse aí. O que eu ponho aqui? Não sei se tem outro trecho. Aqui tem esse trecho aí é o trailer do The Lab, que é um filme do Jonathan Feldman. E ele está com uma entrevista aqui. Ele vai fazer várias entrevistas. O cara falou assim, a gente mata. E ele tem as cenas do filme na Rocinha, não lembro. נרקוטראפיק, אתה תירה בו ברגל, תירה בראש, תירה בעורף, תירה בגב, תירה מקדימה ומאחורה. הנזק שהוא גורם לכל החברה הוא הרבה יותר גדול. מה הבעיה איך הורגים אותו? אם תהרוג אותו עם מקל או תהרוג אותו עם כדור בראש, מה ההבדל? הוא מת. תגיד לך מה אני חושב? לא, מה זה? לא, אני אגיד. תגיד. תגיד לי, אתה חושב שכל זה בומבוני, את החרא, את הדברים. אז אני, המקצוע שלי זה נקרא ביטחון. מודיעין זה מקצוע מלוכלך. לוחמה בטרור זה אכזרי.
הבטחה קשה מאוד. אני בנוי לזה. בגלל זה אני בזה. אבל אני לא עושה חרא. אני מנסה לעשות מהחרא חבילה כמה שיותר קטנה וכמה שפחות מסריחה. זה הכל. Muito claro. Então, ele hoje é um tipo de tecnologia, porque quando termina as chamadas guerras árabes, que era a guerra tradicional com o Egito e com a Síria, que é 73, que é a última, nunca mais teve esse tipo de guerra. Não teve mais guerra com a Árabe. Acabou. Então, outro tipo, que vem a guerra do Líbano, que é a guerra dentro de cidades, né? Alta concentração urbana, guerrilha, prédio. E, no caso da Palestina, foi a primeira intifada, que é movimento popular, massa, que é um pouco agora isso daí, né, que está acontecendo. Então, eles foram aprimorando. Mas, ao mesmo tempo, não é só reprimir, porque você tem que gerir esse pessoal produzindo, dia a dia, circular. Ah, aí, ó. Peraí, Aí, vou ó. botar aqui. É isso aí. Estou colocando aqui, pode ser? Olha lá, vou botar o som. Tá, vai lá. אחת הלקוחות הגדולות של תעשיית הנשק הישראלית היא ברזיל. כוחות המשטרה שלה השתלטו בשנים האחרונות על הפאבלות, שכונות העוני של ריו, ודחקו מהן את סוחרי הסמים. קומפלקס דה אלמו, שהמשטרה השתלטה עליו לאחרונה, מכונה בברזיל רצועת עזה. I've been in Israel, Tel Aviv, Eilat. Então, e aí I vamos pegar felt- outro aspecto, que é interessante. Por que que o pessoal, Brasil, vários lugares do mundo, os que sofrem a repressão, têm simpatia pela Palestina? Porque um negocinho desse vira coisa internacional. Minha hipótese também é que tem identidade. A simetria, a desocupação. Tem um filme que chama 5 Câmeras Quebradas. Porque é um rapaz palestino que ele começou a filmar. E eles davam um tiro na câmera. São 5 tiros nele. E foi na USP, passou esse filme, eu estava lá no debate, foi muito interessante. Chega sempre lá o pessoal atrasado e não viu o que era. E eles viram remoção, polícia, o cara falou assim, que lugar do Brasil é esse aí? Foi no Brasil. Então você pode ser... Essa identidade que você está falando, a gente está vendo aqui no público que está nos assistindo, nos comentários. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pela companhia e a gente solicita, convida que você compartilhe aí essa entrevista para que essa avaliação, essa análise chegue a mais gente. Mas eu estava falando dessa identidade, vários dos comentários aqui falam Marielle vive. Sim. Então, É isso mesmo. É isso. Aliás, a Marielle tem... Estão falando da Palestina, estão falando da... Ela teve... Aqui. Não, e ela teve postura com os palestinos, todos eles lá têm. E tem um movimento muito forte no Rio, junto com os palestinos, sobre a ocupação. É a mesma coisa. Entendeu? Então, o dia a dia, entendeu? Não é a questão macro da criação do Estado, mas do cotidiano. Se você abstrair dessa coisa diplomática do Estado, é privação de direitos, é ocupação, é força militar, é muito parecido. Então, assassinato, assim. se você pegar os movimentos negros nos Estados Unidos, lá foi aquela cidade pequena que tem 30 mil habitantes. Ferguson, uma delas. E uma delas você pode procurar. A Palestina é aqui, os negros. Né? Aliás, tem umas fotos muito interessantes, bonitas, da década de 70, uma reunião na Argélia, os Pantera Negra com os palestinos. Então, sempre teve essa identidade, né? Muhammad Ali, né? Sim. Lutava pela causa dos palestinos. Então, essa questão internacional, a gente precisa olhar internacional, o que menos conta, eu falo para os alunos, não é a ONU, essa coisa, isso é tudo teatro. Internacional é esse transnacional, são as sociedades, as pessoas, os movimentos, as organizações, coisa que, infelizmente, a esquerda perdeu, a direita ganhou. Hoje, a direita é muito mais internacional do que a esquerda, infelizmente. Então, você vê aqui no Brasil. O cara sai aqui na Avenida Paulista com cartaz falando em Trump. Eu não vi ninguém com como é que chama? Bernie Sanders. Quer dizer, eles estão internacionalizando, expulsam os muçulmanos aqui na Paulista, os movimentos. Manda esses muçulmanos embora, não sei o quê. Igual de lá. E defendendo, eu vi gente aqui, tudo defendendo a eleição da Le Pen na França. Eles estão tudo sintonizados.
Infelizmente. Quer dizer, esse golpe aqui no Brasil, imagina, isso é articulação internacional. De grupos, tudo não é só o país. Financiado, esses grupos são financiados, as pessoas são preparadas para escrever, para falar, treinar, doutrinário. Esse campo, infelizmente, tem que lutar, reverter esse negócio. Mas internacionalizou pouco. E a luta dos palestinos, historicamente, não tem outro jeito de dizer, é internacional. Então, acho que ela pode fazer conexão. Se você pegar a década de 70, era o IRA, o ETA, todos com os palestinos. Sempre foi, palestinos e eles. Né? Esse movimento internacional. Mas hoje ainda tem essa coisa dos negros nos Estados Unidos. Na França, volta e meia aquelas manifestações de massa em Paris, que vêm das periferias, né? Também conectado com essa luta. Então, esse movimento transnacional que eu acho muito importante, fazer esse boicote, o contato entre as pessoas, porque os governos, nesse aspecto, é uma decepção. Por exemplo, e eu faço questão, sou super solidário, fui em todas as manifestações contra o golpe, fui lá em São Bernardo do Lula, a política externa do Lula com Israel, com o palestino, deixou a desejar. Israel hoje faz parte do Mercosul. É o único país fora da América Latina que tem comércio livre no Mercosul. E ele entrou em 2009, pode procurar, assinado pelo Celso Amorim e o Lula. Ele visitou Ramala, fez coisas com os palestinos e fez isso. Então, por quê? Porque tem uma política forte aqui dentro. Então, para combater, estou criticando só o Lula, estou falando, precisa ter uma política aqui dentro de pressão. É por isso, é por pressão, não adianta. Então, não adianta fazer. Então, fica muito negócio de simbolismo, declarações, não sei o quê. E aí precisa disso. E eu tinha um excelente diálogo com o Marco Aurélio Garcia, sempre admirei. E falamos isso em público. Ele concordou comigo. Não, nós precisamos ter. Aliás, o Marco Aurélio foi a declaração mais contundente que teve na última de Gaza. O que ele falou? Que era crime de guerra. Que era crime de guerra. O Marco Aurélio tem uma posição excelente disso aí. Esses fatos aí de ontem, você acha que ele vai ser, você falou, é mais um massacre, mas eles podem adquirir uma dimensão maior, pelo tamanho, pela repercussão e tal, ou a gente está sob o impacto disso? É Gaza. Você vê que não tem nem conexão com a Cisjordânia. Cisjordânia tem um pouco, eles nem sabem direito o que está acontecendo. Gaza está... Quer dizer, territorialmente, é um problema isso, eles estão cercados. Não tem o que fazer. Né? É muito difícil. Agora, isso que vocês estão fazendo aqui, que todo mundo está fazendo no mundo, é isso. É a coisa mais importante. Né? Porque eu acho que qualquer lugar do mundo as pessoas estão indignadas e começam a pressionar e falar, né, pressionar os seus respectivos governos, deputado, vereador. É isso, política tem que ser isso, fazer essa pressão. E eu acho que esse papel da mídia, no caso da Palestina, eu acho que é um dos mais importantes, porque é o que dá visibilidade. Veja, como é que nós vamos ver isso daí que vocês estão falando? Aliás, você falou no início aqui, né, a gente tem aquelas imagens do lugar onde ocorreram as mortes, porque o que o governo israelense disse é que as pessoas foram insufladas pelo Hamas para ir para a fronteira e que, enfim, tem toda uma versão. E a gente tem aí, né, Rodolfo? O próprio New York Times. New York Times. Eu vou colocar aqui. Mostrando a... Você esteve lá nesse lugar? Você pode explicar para a gente o que é isso? Eu não conheço lá, nunca estive em Gaza. Tá, vamos lá. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que depois o maior e esse menor. Você tem... Então, quando foi estabelecida a chamada autonomia de Gaza, né? Então, se cercou e construir aquilo que na linguagem militar chama buffer zone. Né? Então, você tem uma cerca do lado de Israel, você tem lá uma cerca do lado palestino, e no meio ainda você tem um território. Né? Tem lugares que mudam, mas é mais ou menos cerca, tem outro que tem... É isso aqui, eu estou passando o cursor. Eu acho que sim, eu não enxergo bem. Eu vou mostrar aqui. Eu não enxergo bem. Então, lá no fundo, então lá na parte alta da tela, isso aí. As colonos, não, as comunidades de colonos de Israel. Aqui esse buffer zone, eu acho. É a cerca. A cerca, a buffer zone entre as duas aí. Aqui tem áreas que estava o exército de Israel, aqui também, e aqui tem as guaritas, né? Sim. Os postos de vigilância, de inspeção. Né? Então, olha só onde estava a população. É o confronto. Quer dizer, que confronto? Aqui foi morto um fotógrafo,
aqui são os pneus que foram Queimado. Eles colocam os pneus para tentar evitar os snipers, né? E aqui fala zona de conflito, ou seja, muito longe de Muito longe. Não, aí é uma pedra, vai viajar milhas de distância, pegar na cabeça de um soldado. Não é confronto coisa nenhuma. Fisicamente, como é que essas pessoas... Hoje eu cliquei, confronto Gaza. Posso estar errando de cabeça aqui. G1, Veja, Folha, não vi o Estado, provavelmente. Todos! Só você pôr confronto Gaza. Inacreditável. Como é que essas pessoas perderam? Pode ter suas posições, o mínimo de ética. Como vai ter confronto? Essa imagem aí, que eles estão ilustrando os conflitos de ontem, essa é uma imagem de como as forças se posicionaram em 30 de março. Tá? Mas exemplificando aí para onde é a mesma imagem de ontem. Então. Não é uma imagem de ontem, não é um desenho de como foram os conflitos de ontem, mas é um exemplo de como isso aí publicado aí. E é do New York Times, né? Agora a gente mostra aqui a cerca, né? A cerca, aqui tá. É distante, né? Realmente. Sim, não tem alvos imediatos aí. E um tanque de um lado e 3 ali do outro lado. Muito ameaçador, né? Aqui tem um vídeo. As mulheres lá. As mulheres. E os caras é um tipo de trincheira, isso aí, né? Eles cavam, ficam ali deitados, o cara acomoda a arma automática e fica. E teve o caso, né? Não sei se vocês viram, o Haaretz, que divulgou que o próprio sniper filmou. Ele filmou atirando. E ele comemora. Foi levado ao ministro de Defesa, não aconteceu nada. O Haaretz denunciou. Ele filmou. Aí ele mata, grita. Tal. Resultado. Hospital de campo. O choro da morte. As orações. E de novo aqui uma imagem mais ampla aí, que é interessante de ver. Agora, você falou que dessa vez, falou antes, não tem mais aí? Acho que é isso. Isso. Você falou no início, que antes da gente começar o programa, que dessa vez não teve os foguetes do Hamas. Isso aí eu acho que é um ponto importante. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o Hamas, por que o Hamas tem esse controle, essa coisa dos foguetes, que sempre é o argumento de Israel, olha, a gente tem que se defender, porque os foguetes atingem colonos e tal, e eles estão sempre atirando foguetes. Então, o que... Bom, acho que a primeira coisa é interessante que... Eu vou errar as datas aqui, mas eu me lembro... Tu quer o quê? Não, só um pouquinho. Essa luz, posso abrir ali? Abre. Eu, inclusive, na época eu escrevi um artigo, estava assim, 1 mês, 2 meses para ter eleição na Palestina, e as pesquisas de opinião davam, porque o Hamas, tradicionalmente, domina Gaza, e o Fatah domina a Cisjordânia. Qual é a diferença entre o Hamas e o Fatah? O Hamas, vamos dizer assim, é esse... Eu não gosto de ficar que é fundamentalismo, mas é autoritário, repressivo o governo, né? Há uma insatisfação muito grande das pessoas em Gaza em relação ao Hamas. O Fatah, vamos dizer assim, aspas, mais moderado, mas, vamos dizer, se vende mais também, né? Quer dizer, tem uma elite palestina, mais com dinheiro, não todos, obviamente, mas elite palestina. O Fatah vem do Yasser Arafat. Né? E aí, na pesquisa... Desculpe, só para saber bem didático. Quer dizer, o Hamas foi uma dissidência da Fatah ou é outra linha? Não, na outra linha. Inclusive, ele surge pelos desgastes do Fatah. Nos acordos de Oslo, então, passou muito aquela ideia que tinha alguém nos vendendo. Então, esses vieram, que o Fatah desviava dinheiro, estava se vendendo e foi crescendo esse movimento de contestação. Depois disso, é bom dizer, sempre tem eleição, com todos os problemas. Eleição com supervisor. Em Gaza Isso, e lá. Um supervisor internacional, Jimmy Carter foi numa delas, etc. Eleição, e o Hamas foi eleito. Né? Depois disso e tal, aí teve uma pesquisa de opinião, o Hamas ou o Fatah em segundo, em terceiro e em primeiro lugar o Barghouti, que está preso. Não é nenhum dos dois. 1 mês depois, o Israel atacou Gaza. Quem que subiu na opinião pública? O Hamas. Então,
o Hamas vive também dessa coisa do confronto. E o confronto? Isso. E a pessoa lá na Palestina, vamos dizer, do dia a dia, porque qual é a força que aparece que defende eles? O Hamas, não tem outro. Né? Então, o Hamas ganha uma certa credibilidade, mas governo muito, muito ruim. Qual é a ligação externa do Hamas? O Hamas, ele é sunita, mas mesmo assim ele tem um certo apoio, ele tem mais apoio do Catar, né? Alguns dizem do Irã, eu duvido, mas tá ali, mas bastante apoio do Catar. Né? E então é isso. O Fatah? O Fatah tem apoio da Síria, né, de alguns países do Golfo, um pouco do Catar também. França Não, é o que conecta mais certo. Com Inglaterra, com França, assim, são as pessoas. Vamos dizer, uma parte da elite palestina está no Fatah. Certo. Ele é aquela elite clássica toda. E aí, então, toda vez que aparecem esses conflitos, e o Hamas aparece, e o Hamas também quer se vender que é o defensor. Então, joga esses foguetes Katyusha, que do ponto da perspectiva militar não tem efeito nenhum, só tem um efeito de justificar, né, que Israel tá se defendendo, mas mesmo assim o poder... É muito desigual. Imagina, Israel nem exército do Irã, ninguém, tá? Milhas de distância de Israel. Né? Nenhum exército do Oriente Médio, nem de média potência, chega próximo de Israel. Né? Quanto mais esses foguetes Katyusha do Hamas, que é da Segunda Guerra Mundial dos russos. Né? Nessa não tem nada. Não tem nem pistola. Não tem nem faca, porque nós vimos que não tem jeito nem da faca. Tem nada. Não tem o que falar. Agora vem esse cara e fala, está induzindo. Bom, se ele está falando isso, então o Hamas está indo como um partido político. O que é que tem para fazer mobilização? O que, é que as pessoas estão fazendo? Não estão agredindo Israel, estão lutando para manifestar, que é o direito delas, não sei o quê. Qual o problema em relação a isso? Então, ele acaba dando relevância. Mas o fato é que ele está perdendo. Se você olhar, o tipo não tem organização nenhuma. Não tem organização nenhuma. O que lembra um pouco as intifadas. A primeira intifada foi uma surpresa para todo mundo, para as lideranças palestinas, como esses movimentos. Não está sabendo quem... Veja, não tem um cara na frente. Aquele cara ali é o representante. Não tem nada. É uma espontaneidade. É uma explosão, um fruto de desespero. É um fruto de desespero. E até hoje não brotou uma organização sair das duas. Mas tem demanda. E você conversa, mesmo com os palestinos daqui, ninguém tem simpatia por nenhum dos dois. Eu não encontrei... Difícil encontrar um palestino. Hamas, Nenhum. E esses estados são estados, quer dizer, esses estados, autoridades. Essas autoridades, elas são laicas ou são... Não, o Fatah o Fatah, o governo né? O Fatah, a maioria lá são muçulmanos sunitas, mas não são chamados radicalismo, quer dizer, não é um governo religioso. Né? O Hamas se reivindica mais assim. Mas não... As pessoas não se identificam por isso. O problema do Hamas não é esse. O problema é o governo dele. Né, repressivo, etc. Agora, numa situação que que a pessoa está sendo agredida e que aparece alguém que te defende, você acaba ganhando credibilidade. Não, o Hezbollah ganhou as eleições. Quando o último ataque de Israel no Líbano... o Hezbollah acabou de ganhar a eleição. Acabou de ganhar a eleição. O Hezbollah surge na década de 70 fazendo atentado suicida, que ele era uma dissidência do grupo xiita Amal, cresceu, fez atentado, hoje ele tem poder de um exército, mais do que o exército do Líbano, nunca mais teve suicídio. Outro dia eu falei para o cara, ela falou, o martírio. Martírio é quando não tem arma. Acabou. Virou uma organização poderosa, tem deputado, financiamento, ações, sim, tem... saúde, tem fazenda, tem não sei o quê. E aí hoje você chega a mesma pessoa que é contra o Hamas, que não é simpatizando o Líbano, numa situação de guerra, quem que defende o Líbano? O Hezbollah. É isso. Eu me lembro, em 2006, o presidente do Líbano chegou para a televisão e falou, hoje quem defende o Líbano é o Hezbollah. Então o Hamas também aparece com isso. Agora, sumiram, cadê? Eu não tenho visto nada. Nem declaração,
Nada, absolutamente nada. Quer dizer, você acha que politicamente pode haver uma mudança nessas duas Eu torço, porque isso está latente. Volta e meia isso aparece, mas não se articula. Nesse momento de articulação não aparece. Parece a insatisfação, parece isso, não aparece a organização. Então, assim, aí precisaria ver quem está lá, quem está indo para lá, para saber mais essas minúcias aí. Mas há uma insatisfação, isso aí não tem dúvida nenhuma. Né? E as pessoas é isso, nada, absolutamente nenhum uso de arma. E numa situação dessa, a pessoa pode se desesperar, ver um filho, claro, né? O tanto de meninos, adolescentes que morreram, ver uma mãe, ver um pai, ver não sei o quê, a pessoa desespera. Né? Apesar que não tem o que fazer com essa distância aí que vocês colocaram. Né? Ontem a gente leu aqui um depoimento também que saiu na imprensa internacional, de um jovem que falou: por que eu vou esperar? Vou esperar para morrer devagar? Isso aí. Isso aí. Qual é? Isso então, aí. Eu estou aqui, vou morrer aos poucos. É isso aí. Eu não tenho mais nada a perder. Não tem mais Não tem nada a perder. É uma situação desesperadora, população de Gaza. Isso já há muito tempo. Muito tempo. Eu estou falando isso também Mas fala para a gente, desesperadora, você tem, assim, para dar a dimensão do desespero. Não, veja. Não tem emprego, não tem eletricidade. Como é que entra alimento lá? Só com autorização de Israel. E tem uma lista imensa. Você precisa ver o que é proibido. Eu não lembro mais, tem um tipo de chocolate, não sei o que. Tá. Então, assim, remédio. Tudo quanto é coisa é proibido. Faixa do mar. Nesse filme, mostra várias cenas reais, né, um documentário, uma ONG italiana vai acompanhar um pescador. E vai até onde autorizado pela ONU. Eles chegam lá, os caras começam a atirar de metralhadora. Ela pega o megafone, vai conversar, o cara ameaça atirar nela. Então, pesca praticamente zero, que é um ar bom para pesca que tem que estar. As plantações, quando chegam aqui perto, volta e meia são destruídas. Né? Então, é aquilo que a gente chama paz violenta, que é a pior, por incrível que pareça. Porque quando tem esses conflitos, eu lembro que as pessoas falam: opa, acabou o conflito. Né? Entendeu? Aí a gente não olha mais, né? Que é o cotidiano. Esse cotidiano é de fome, esse cotidiano é de privação. Quer dizer, cada destruição dessa para reconstruir isso. Então, a vida é um horror. Né? Então, pessoas que perderam a família, então as escolas, eles vão reconstruir. Então, nisso é mínimo, mas a gente não pode considerar o trabalho humanitário de muitas organizações europeias. Né? O mínimo é muito importante. Italianos, ingleses, franceses, e mesmo judeus, que vão lá ajudar. Porque não conta com mais ninguém. É uma situação, embora precária na Cisjordânia, mas não compara. Gaza tá além. Né? É muito pior do que os outros territórios palestinos. Muito pior que a Cisjordânia. Muito pior, muito pior. Então, e o Egito fechou a fronteira. Né? Alguns tentam encontrar a explicação do porquê que Israel patrocinou o golpe no Egito. Né? Então, lembrando, Primavera Árabe... Israel patrocinou o golpe no Egito. Primavera Árabe. Israel e Estados Unidos. Mais os Estados Unidos, porque Israel estava... Foi um dos motivos disso. Né? Vem a Primavera Árabe, cai o governo militar do Egito de anos. Tem todo aquele processo conturbado, eleição, ganha Irmandade Muçulmana. É uma organização muito antiga, etc. Irmandade Muçulmana, super conservadora em termos econômicos, muita gente rica, mas eu não ia atrapalhar nada isso e tal, mas tinha pressão, porque tem uma ligação com os palestinos, com a fronteira, Gaza. E começa a sinalizar uma mudança, ainda não disse o que ia ser, em relação à fronteira com Gaza. Coincidentemente, passam uns 2 meses, eles caem, os Estados Unidos apoiam o golpe, ninguém fala em golpe do Egito. 300 ou 400 jornalistas presos, em jaula, um horror, a matança. E voltou a esse outro. Podia até, mas para não correr risco, Israel apoia, se dão super bem, o Egito ganha $1 bilhão por ano dos Estados Unidos, e Gaza fechado. E no Egito, os militares são praticamente o Estado, né? Praticamente. Inclusive, eles são proprietários. Ninguém consegue objetivamente dimensionar, mas tem especulação deles ter 30% do PIB.
Eles controlam turismo, então as ilhas lá, a Marinha tomou, é proprietária, distribuição de petróleo, de gás. É o corpo militar que lembra um pouco, entre aspas, o nosso aqui no sentido de um estamento, né? De hierarquia, burocratizado, que tem ações, que tem... Poderosíssimo. Com a vitória. Com Com esse golpe, golpe, então, fechou, voltou. os túneis todos foram fechados. Todos fechados, etc. Repressão brutal, né, aos palestinos. E tudo. Então, eles estão... Gaza é isolado. Mar, vigiando por vigilância de Israel, né, com o poderio marítimo de Israel, em terra, isso aí que vocês mostraram, do lado do Egito, isso daí. É isso. Estão cercados. Isso aqui que vai... não, pelo que eu tenho visto aí, não tem nenhuma medida concreta, ninguém se mexe. Né? Vai se mexer assim, deixa eu passar uns medicamentos aí para cuidar deles. Né? Aí cuida um pouquinho, fecha de novo, acabou. Com tudo isso, como é que esse povo não desiste? Isso é impressionante. Impressionante, né? A cena daquele senhor na cadeira de roda, né? Ele foi assassinado. Ontem ele morreu. Ele está na cadeira de roda rodando uma pedra. Né? Ele tinha perdido a perna de bombardeio, ontem levou um tiro no sniper. Mas e aí é isso. O sniper atirou num cara de cadeira de roda. Rodas, com uma pedra na mão. É isso. Então, é aquilo que é o paradoxo da política, né? Quando você mais... É pouco falar desse historiador italiano que chama Guglielmo Ferrero. Só encontra livro em sebo dele. E aí diz assim... Os gênios invisíveis da cidade, né? Que é a legitimidade. Então ele fala, o que é a legitimidade? São os fios de seda que seguram o dragão. Né? Então ele escreve muito sobre o Mussolini. O Mussolini tinha medo. Porque, no fundo, ele sabia que ele não tinha apoio, que ele só tinha que ficar naquele jeito que ele fazia, naquela estratégia. Então, o medo... porque às vezes, claro, tem o medo daquele que tem menos poder e que é reprimido. A gente sabe disso. Mas tem um medo também do outro. Do que tem o poder. Do que tem. Quer dizer, na medida que você olha, o cara lá que está em Israel, todo com colete à prova de bala, capacete, não sei o quê, todo ali, e com medo da pedra, e aí o outro lá, com nada, e não tem medo, né? Não tem esse medo porque ele não está numa situação. Então, isso dá vamos dizer, um baque moral, né? Para o mundo e para as pessoas. Impacto isso dentro de Israel? Nisso não é... A gente sabe já tem aí história, as memórias são das lutas colonialistas. Né? Isso, as lutas colonialistas, isso é uma luta de colonialismo. Né? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, precisa de diálogo, então, os Estados Unidos jogando aquelas bombas no Vietnã, então, senta aí e conversa, né? Chá das 5... os argelinos com os franceses, né? Os indianos com os ingleses, né? Toma um chazinho aí, matando milhões de pessoas, milhares, milhões. É colonialismo. O colonialismo precisa... É um negócio que a gente deixou escapar. É outra coisa no Brasil também. Né? Agora a gente... Como assim? Não, ficou uma imagem. Se você perguntar às pessoas, quando fala colonialismo, é meio que parece que está forçando a barra, né? Que houve mudanças, né? O colonialismo é um camaleão, ele vai se mudando, né? Nós fizemos um evento na PUC sobre segurança pública e direitos humanos, foi o Paulo Sérgio Pinheiro, o Luiz Eduardo Soares, e estava levantando os dados, quer dizer, 70% das pessoas que são assassinadas são negras. Como é que vai explicar isso, gente? Quer dizer, como é que vai explicar que, né, dessa escravidão colonial? Tudo. Então, em vários lugares do mundo, né? Ou as elites locais que reproduziram. Né? Então, ou o Michel Foucault tem uma ideia interessante, que é o efeito bumerangue. Ele fala, acabou o colonialismo da África, o colonialismo veio para dentro de Paris. Então, as periferias de Paris é colônia. Ó. Então, está cheio de colônia, né? Não é aquele estilo. Então, eu estou falando, e lá é isso, é um colonialismo, é ocupação de território, com pessoas, com arma, com expropriação. De recursos. Né? Então, as águas... As águas também tem controle da água. Nossa, o controle da água, tudo na mão de Israel. É um poder do recurso. Né? Como é que mais elementar. Mais elementar. Isso. É isso. Saída, entrada e saída, é tudo controlado. Isso. É
É uma engenharia. O colonialismo é uma engenharia. Quer dizer, não é vão lá ocupar, não. Um projeto, é um conjunto de coisas, uma elaboração sofisticada. Não é qualquer coisa. Né? E fica um pouco aquela coisa dos filmes, o cara que vai lá. Não, é um negócio muito, muito elaborado. E com um sistema de leis. É tudo legal. Tudo legal. Tudo legal. É isso. Os Estados Unidos, eu gosto de ler os americanos, porque eu falo que eles arrebentam muito, mas eles mostram que arrebentaram. Né? Eles têm documento. Né? E aí eu estou lendo uns caras que eles falam assim, nós ocupamos, mas a nossa ocupação é em prol dos direitos humanos. Não é como o colonialismo europeu do século XIX. Né? E nós ocupamos de forma multilateral, porque vem as ONGs. Tal. E é isso. Quer dizer, hoje, a maior quantidade de ONG em ocupação do Haiti é a maior concentração de ONG no mundo. Haiti. Que ganha dinheiro. Né? Iraque, Afeganistão. É processo de ocupação. O Iraque foi... Isso eu ia falar da ONU. Foi pouca repercussão, ninguém falou isso direito. A ONU não deixou os Estados Unidos invadir. Passou 2 ou 3 meses, a ONU, o Conselho de Segurança, autorizou formalmente que os Estados Unidos e a Inglaterra tinham o direito de ocupar o Iraque. Está numa resolução da ONU, não lembro se é 1048. Tem o direito de ocupação. Aí ocuparam o Iraque. Né? Nós estamos no século XXI. Ocuparam o Iraque agora nas eleições. Isso. O pessoal antes dos Estados Unidos é que está ganhando. Então, mas aí o novo sistema, tem um aluno que está estudando isso, porque a ocupação formal termina, o que se rearticula com as elites locais, né? Só que agora eles estão muito preocupados, porque um dos que saíram vencedor não viu direito os votos. Teve a turma dos Estados Unidos, que é o Moqtada al-Sadr. Então, o que venceu é o antes dos Estados Unidos. Então, Moqtada al-Sadr, que é xiita. Então, vai lidar com o Irã. O Irã não é... Assim, quem for império não é amador. Turquia e Irã. Os dois impérios, ex-impérios da região. Veja o que é a política deles. Eles não brincam. Então, assim, é como se fosse para os Estados Unidos. Estados Unidos, se quer resolver o problema do Iraque, tem que conversar com a gente. Já há muito tempo são xiitas lá. Líbano, Hezbollah, com a gente. Síria, com a gente. A gente conversa. É outro tipo. Por isso que aí fica falando coisa nuclear, tudo isso é bobagem, não tem nada coisa nuclear. Todo mundo sabe disso. Mas é do poder que o Irã tem. E o Irã sabe disso. Se não fizer isso, acaba com o Irã. Sim. E fizer um Gaddafi. Uma luta coisa. Apesar que não é boa coisa nenhum deles aí. Mas, enfim, Não, estou dizendo porque o Gaddafi era outro assassino que explorava africano, um horror. Mas, enfim, eles... Então, acho que a gente... em termos de percepção do mundo, de concepção, eu tenho voltado a falar, até escrevi um artigo na Carta Capital, que me impressionou muito, a série da Netflix sobre a rainha. A naturalidade do colonialismo. Não foi natural. Então, assim, o canal de Suez lá do Egito... Bom, né? O colonialismo é bom. Não, natural. Ela está tomando um chá. O que foi? O Nasser está causando problema. Um grande problema. Existe o Egito, existe um canal que passa lá, e o canal é da Inglaterra e da França. Não já se viu o Nasser querer, não, o canal. A naturalidade que fala, as cenas. E eu escrevi um artigo na Carta Capital, assim, no Quênia, não sei onde, os negros tudo abaixando a cabeça, não tem resistência, ninguém... E o Nasser é um cara bárbaro, fica lá gritando, não sei o quê e tal. Assim, um colonialismo, assim, mas é como assim, tomando um café. Bom, a coisa ideológica aí na veia. Um negócio. Você vê, nossa. E propaganda, muito, né? E aí eu vi muitas pessoas falando, professor, estava gostando, você deve me estragar. Eu tenho que ficar olhando isso, né? E tem aparecido uma revista acadêmica, deu um escândalo, acadêmica, rigorosa, um professor, não lembro que Universidade de Princeton, defendendo o colonialismo, há 3 meses atrás. Que é bom para esses bárbaros. Uma linguagem acadêmica, assim, defendendo. Então, é isso que eu estou dizendo, e nós não olhamos, assim, acho que desconsideramos. Por que eu estou falando isso também? Porque também, por vezes, nós ficamos pautados, mesmo a parte da esquerda, de
entre as grandes potências. A questão é a seguinte, as grandes potências são um conluio entre elas. É um erro, ficou aqui no Brasil, a China, a Rússia. China e Rússia têm rusgas com os Estados Unidos, se entende muito bem no comércio, no poder, etc. Isso é típico de colonialismo, quer dizer, as grandes potências, que eram os impérios, podem entrar em confronto, mas não é um confronto para os que estão lá de baixo, é um confronto deles de domínio, que é o que está na Síria. A Rússia que é uma coisa, os Estados Unidos que é outra, arrasa o país. E eles não entram em confronto, porque o Trump foi mandar a bomba, o que ele fez? Ligou para o Putin e falou, tira os russos daí. É um teatrinho, né? Grande potência faz um teatrinho entre eles. Então, o que eu estou dizendo? Que isso é uma visão colonial. Então, quer dizer, você vai dizer, a Rússia ou os Estados Unidos. Com os sírios estão sendo mortos. Não é essa? Essa é a minha escolha. Então, assim, por vezes o cara fica essa escolha do que é maior, que é a grande... Eles se acertam no comércio, no âmbito militar. Né? Eles não vão entrar em conflito. Então, eu olho o período da Guerra Fria de uma forma diferente. O período da Guerra Fria é o primeiro período da história do mundo que não tem confronto de grande potência. É o contrário, porque a gente vê o confronto da Guerra Fria. Eles não entraram em guerra. Puseram os outros. Né? Puseram o nome lá, Proxy Wars, né? Guerras patrocinadas. Então, é o único momento da história. Você não tem mais uma guerra de 45 para agora entre grandes potências. Da Coreia, né? Mas não entraram em confronto entre eles. Ah, sim, não diretamente. A Proxy Wars. Né? Afeganistão, os Estados Unidos apoiou os Talibã, derrota o coisa. Vietnã derrotou os Estados Unidos. Confronta os dois, nunca entraram. Ontem o Rodolfo estava lembrando de estava lendo alguém, acho que não sei se foi Anistia, pedindo para os snipers não atirar, não tinha uma coisa assim, ou pedindo para que não houvesse ataque, um apelo quase que pessoal. Os soldados se rebelassem. E teve aquele movimento, não sei se existe ainda, Fuzinic, né? Que não... Israel tem um movimento. Então, é isso que eu queria perguntar. Como é que é essa coisa? Esse é o outro, deixa eu lembrar, que é a organização. Puxa, agora me fugiu. Pode colocar aí. Se negar. Refuzinic tem o outro. Eu não. Sim. Eu sei que tem Israel, volta e meia tem, mas não é forte assim a ponto de parar isso. Não tem. Tem uma conotação. Claro, uma pessoa no meio de 10 mil que faça isso, pelo amor de Deus, é um herói, né? Porque o que ele vai enfrentar lá não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Essas pessoas que estão dentro de Israel, criticando Israel, tem maior admiração para essas pessoas. Não é fácil. Vai ser tolhido em tudo, né? Então, mas não adianta anistia. Eles não dão nem, não tem importância. Sabe o que eles vão dizer? Que tudo é dominado pelos palestinos. Entendeu? Tudo eles são dominados e querem defender. Aí eles falam, os coitadinhos, mas no fundo, não sei o que. É isso, é lamentável. Muito bom, então. É isso, Rodolfo? Acho que tivemos aqui uma grande aula aqui com o professor Reginaldo Nasser. Aliás, tem os comentários que dizem justamente isso. Que aula. São os... A gente agradece muito a participação Prazer. do professor aqui com a gente. E todo esse material já está aqui na nossa página, nas redes sociais. Vai estar também na íntegra no nosso canal no YouTube. Que eu estou colocando aqui. Está colocando aí, que é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia com em letras maiúsculas. O nome é comprido, mas se você botar Lucena Tutameia YouTube, chega lá no nosso canal. Tem um monte de vídeos de entrevistas bacanas aí. E também no site, onde a gente faz uma reportagem sobre essa conversa, publica fotos, publica vídeos, essa é um pouco do que você viu aqui. Vai estar disponível no site, é o tutameia.jor.br. E se você quiser se inscrever no nosso site, no nosso canal no YouTube, você pode receber as notificações das novas filmes dos nossos novos filmes, ou enfim, emissões, ou programas, ou vídeos, enfim. Então lá é mais fácil às vezes de estar. É só apertar o botão inscrever e pedir para ligar, para
deixar ligado as notificações. E a gente termina aqui, como Isso. tradicionalmente, a gente tem terminado os programas com um contrapoema do Augusto de Campos, que nos autorizou aqui a divulgar, né, e um contrapoema muito legal que ele nos mandou, que está aqui, agora é o nosso final aqui das transmissões. A sua interpretação poética da realidade, da conjuntura, Lula livre. Olha só. É muito bacana, Muito. é um contrapoema. Muito. Paranaicos no Pinel. Então tá. É isso. Tchau. Tchau.